mulher foi salva de uma tentativa de estupro por um motorista de ônibus e alguns passageiros na zona sul de São Paulo. O caso aconteceu no final de outubro, mas as imagens só foram divulgadas agora. A vítima, de 39 anos, aparece caminhando quando é abordada pelo suspeito com um objeto nas mãos. A mulher se assusta e deixa a bolsa cair. Ele faz ameaças e obriga a acompanhar ele. O motorista do ônibus presencia o caso e estranha a abordagem do homem. Um pouco mais adiante, o motorista para o veículo. Deu sinal com a mão que estava precisando de ajuda. Vem, assim, tipo assim, vem. A gente desceu, abri as portas, pedi ajuda para os passageiros descer com o cobrador. A gente desceu, uma mulher também desceu junto. Aí já resgatamos ela correu e entrou no ônibus. O motorista, junto com alguns passageiros, vai em direção à mulher que consegue se soltar e corre em direção ao grupo. A polícia tenta identificar o suspeito, que permanece foragido. A Prefeitura de Paracatu, no interior de Minas Gerais, vai acionar a Justiça para cobrar de um influenciador digital os danos causados na cidade depois de um tumulto provocado por uma caça ao tesouro. Moradores registraram a correria formada por centenas de pessoas em 3 praças da cidade. Um influenciador prometeu nas redes sociais premiar em R$5 mil cada pessoa que encontrasse chaves escondidas. Só que a caça ao tesouro terminou em danos ao patrimônio público. Uma igreja e 3 praças foram depredadas. Depois da confusão, o prefeito classificou a ação como absurda e disse que o influenciador será multado por colocar em risco o patrimônio histórico da cidade. Passou de qualquer limite, é uma praça que está dentro do patrimônio histórico. Não tem como conviver com isso. Nós, paracatuenses, infelizmente, não podemos aceitar. Por chá, por prêmio, por carro, por nada. É o patrimônio do povo de Paracatu. E a gente tem que zelar e respeitar o que é nosso. Em um comentário nas redes sociais, o influenciador que promoveu a ação afirmou que pagaria a multa e arcaria com o valor da reforma. Mas depois publicou um vídeo dizendo que nada foi destruído. A população em si deixou claro que não aconteceu nada lá, não estragou, entendeu? A população de Paracatu, entende? Deixou claro que não estragou nada. A polícia do Rio de Janeiro indiciou a mulher que levou um bebê de uma maternidade na semana passada. Cauane Malaquias da Costa, de 19 anos, vai responder por subtração de incapaz para colocar em lar substituto. A pena pode chegar a 6 anos de prisão. Ela foi presa horas depois de levar o pequeno Ravi, de apenas 1 dia, que dormia ao lado da mãe e da avó na enfermaria. Câmeras de segurança do hospital ajudaram a identificar a jovem. 6 dias depois da tempestade que causou um apagão em São Paulo, 1.300 imóveis continuam sem luz nas regiões de Embu e Cotia. Devido ao problema, o prejuízo nos restaurantes, bares e hotéis já chega a R$500 bilhão. Simone estava com a geladeira e os refrigeradores cheios de frutos do mar quando a luz acabou durante o temporal de sexta-feira. O restaurante dela é de comida baiana e funciona aos finais de semana. No último, as portas ficaram fechadas e muita comida foi perdida. Na sexta, eu recebi todo o meu estoque total de tudo para trabalhar no fim de semana. Então, eu tinha requeijão do norte, eu tinha carne seca, já estava para fazer escondidinho, eu tinha purê, eu já tinha feito para escondidinho. Chegou sábado de manhã, a luz não retornou. Aí cheguei por volta de umas 9 horas, eu já peguei caixa de isopor, comprei assim, em torno de 25 quilos de gelo e aí escolhi, né? Então eu priorizei os frutos do mar, né? E aí eu coloquei no freezer e percebi que o gelo não estava dando conta, porque estava muito quente no sábado e domingo foram temperaturas altíssimas e o gelo não dava conta, né? A energia só voltou na segunda-feira e o prejuízo foi de R$24 mil. Segundo um levantamento da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do estado de São Paulo, quase 14 mil empresas foram afetadas só na capital e na região metropolitana. Um prejuízo de cerca de R$500 milhões, com estimativa de 3 a 5 meses para o setor se recuperar. Somos do turismo e, por isso, todos os nossos produtos são perecíveis. Não só os alimentos que tiveram que ser jogados fora por falta de refrigeração, mas as diárias dos hotéis, eminentemente os pequenos hotéis, pequenos hostels, estabelecimentos que não têm gerador,
tiveram que cancelar as reservas e a diária é o produto mais perecível que existe. Se a diária não for vendida em 24 horas, ela se perde totalmente. A Prefeitura de São Paulo já enviou ofícios ao Procon e à Agência Nacional de Energia Elétrica cobrando responsabilidade e pedindo aplicação de multa contra a Enel. Nós estamos agora cobrando para que eles tenham bastante rigidez com relação ao descumprimento do que a Enel fez com a população de São Paulo. Primeiro, descumprir o acordo que estaria tudo normalizado na terça-feira. Segundo, ter deixado a cidade tantos dias aí sem energia, com poucas equipes ou com equipes insuficientes para a demanda do tamanho da cidade de São Paulo. Hoje, o governo de São Paulo começou um plantão de atendimento móvel do Procon sobre o desabastecimento de energia elétrica. O serviço vai ficar disponível até o dia 17 em locais de grande circulação para orientar a população sobre como encaminhar as reclamações e queixas em relação aos problemas gerados pela falta de energia. É preciso apurar individualmente o prejuízo de cada empresa, caso a caso. Então é necessário que o nosso associado faça a prova do que foi perdido. Nesse fim de semana, o restaurante da Simone vai estar de portas abertas, pronto para atender e recuperar o prejuízo com a ajuda dos clientes. Graças aos meus clientes que me dão apoio, os clientes se juntaram, vamos na cozinha, vamos no restaurante esse final de semana, vamos dar uma força para si. Então a comunidade está se juntando e se apoiando. Bombeiros do Rio de Janeiro resgataram o corpo do adolescente Leonardo Tavares da Silva, de 16 anos, do mar de Ipanema. Ele estava desaparecido desde o domingo, quando mergulhou durante uma ressaca do mar. Leonardo foi encontrado próximo às Ilhas Cagarras, a 5 quilômetros de Ipanema. Hoje de manhã, a mãe, que acompanhava as buscas, reconheceu o corpo do filho. O enterro será em Resende, no sul fluminense, onde a família mora. Calorão chegou com tudo. Vamos saber como é que está a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite, Igor. O que está acontecendo? Tem até alerta de perigo, né? Conta pra gente, Igor. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, a onda de calor que atinge boa parte do país é sim a grande responsável por tudo isso. Inclusive, o IMET emitiu um alerta de perigo potencial para 5 estados. Isso acontece quando a temperatura máxima está 5 graus acima da média entre 2 e 3 dias consecutivos. Esse alerta vale para São Paulo, para Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. Por isso, no Sudeste, o dia vai ser quente e abafado, como a gente vê aqui na tela. Olha, em Vitória, 33 graus, em Belo Horizonte, 33 e no Rio de Janeiro também 33 graus. Já em São Paulo, tem previsão de chuva rápida, uma chuva bem passageira e leve, mas o tempo continua quente, viu? A máxima pode chegar aos 30 graus amanhã, 35 graus no sábado e 37 graus no domingo. Então vai fazer bastante calor. Não esqueça de tomar bastante água e também usar o seu protetor solar. Chuva mesmo só em partes da região norte e também no sul do país. Já no Nordeste, o tempo continua seco e quente. E só chove em partes da Bahia, viu? Amanda, Augusto. Sem refresco, né? Típico fim de semana de verão. É antes do verão, mas típico fim de semana de calorão. Bem quente. Obrigada, Igor. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou a lei que concede anistia fiscal a quem foi multado por descumprir medidas sanitárias durante a pandemia, como o uso de máscaras. A nova lei vai beneficiar diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, que acumula cerca de R$1 milhão em dívidas, em multas com o Estado. Na pandemia, Bolsonaro participou de vários encontros com apoiadores e realizou as chamadas motociatas sem o uso da máscara, que era obrigatória. A Anatel multou hoje 5 empresas por incontáveis chamadas telefônicas consideradas abusivas. De acordo com a agência, as empresas descumpriram a norma que proíbe mais de 100 mil chamadas por dia. O valor total da multa é de R$28 milhões. Segundo ainda a Anatel, a fiscalização continua e, em caso de reincidência, as empresas voltarão a ser multadas. Voltamos em 30 segundos. E hoje no É Notícia, a partir das 11h45 da noite, o jornalista Kennedy Alencar entrevista Renato Zerbini Leão, advogado e doutor em Direito Internacional e Relações Internacionais. No programa, o convidado falou sobre a guerra entre Israel e o Hamas e afirmou que os israelenses estão fazendo uma limpeza étnica na faixa de Gaza.
Se eu fosse advogado dos palestinos, eu defenderia essa tese, como advogado dos palestinos em um tribunal internacional, porque ali há um derramamento indiscriminado de munições de todo e qualquer tipo, inclusive de munições que são absolutamente proibidas pelo direito internacional dos conflitos armados. Ali há o ferimento frontal de princípios basilares do direito internacional dos conflitos armados, como é o da distinção, Kennedy, e o da distinção diz justamente de ferir alvos militares dos civis, como é o princípio da humanidade. Você não pode incorrer em ações que firam a dignidade humana, sobretudo de mulheres e crianças. Nós vislumbramos diariamente pela mídia a quantidade de mulheres e crianças, a quantidade de mortes de crianças. São mais de 10 mil mortes, mais de 4 mil crianças até agora. Isso, sob hipótese nenhuma, pode ser aceito por um ser humano em pleno século XXI, à luz de tanta experiência histórica e de tantos descalabros cometidos por indivíduos ao longo da história da humanidade. Renato Zerbini Leão disse ainda que o Brasil agora é um país plural e mudou para melhor com o governo Lula. Mudou da água para o vinho, né? Para nós que atuamos na seara internacional, é um alívio ter de volta o presidente Lula, sobretudo desde a perspectiva dos direitos humanos, né, Kennedy, que é minha área de atuação. No governo Bolsonaro, o Brasil se alinhava aí com esses países que são refratários a qualquer autonomia da mulher. E eu, por exemplo, que só tenho filhas, ficava ainda apavorado em questões como direito à saúde sexual, reprodução assistida, questão como acesso à educação. Era o Estado brasileiro se somando às forças mais conservadoras e retrógradas da comunidade internacional. Agora o Brasil volta a desfilar junto com a ciência, junto com a vanguarda de afirmação dos direitos humanos em cada um desses passos, dessas temáticas. E o Brasil, Kennedy, tem muito a contribuir, né? O Brasil é um país plural. O desmatamento na Amazônia Legal reduziu cerca de 22% entre agosto de 2022 e julho de 2023. Entre janeiro e julho deste ano, a queda foi ainda maior, 42% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do INPE. Segundo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, esse foi o melhor resultado desde 2019. A redução do desmatamento foi por causa das fiscalizações da Polícia Federal e do IBAMA, que se intensificaram nos últimos meses. A área de floresta desmatada caiu de 9 mil quilômetros quadrados entre agosto de 2021 e julho de 2022 para pouco mais de 5 mil quilômetros entre agosto de 2022 e julho de 2023. Entre os estados da Amazônia Legal, Rondônia foi o que mais reprimiu o desmatamento, com queda de 42%. No Amazonas, caiu 40% e no Pará, 21%. Apenas Mato Grosso registrou alta, de 9%. Muitas vezes a visão negacionista sempre diz, não, isso sempre aconteceu. Aconteceu, mas não com essa intensidade e não com essa proximidade dos eventos. Ele está cada vez mais intensivo e acontecendo de forma mais a miúde. Segundo o governo, os garimpeiros são os maiores responsáveis por crimes ambientais. Durante o trabalho de fiscalização, 26 dragas utilizadas no garimpo ilegal foram destruídas pela Polícia Federal no Vale do Javari, no Amazonas. Belo Horizonte recebe até amanhã a 11ª edição da Semana Internacional do Café. A feira é a maior do setor na América Latina e a 5ª maior do mundo. É uma grande oportunidade de negócios para produtores rurais e empresários. Os apaixonados por café ficam admirados com tantas opções e sabores diferenciados. Eu já provei tanto café diferente aqui que eu nunca provei na minha vida.
muitos sabores, até de um café com aroma de pamonha, a gente sentiu aqui. A Semana Internacional do Café atrai também produtores, compradores, pesquisadores, profissionais do agro e estudantes de várias partes do Brasil e de outros países. A gente consegue divulgar muito a marca, a visibilidade é praticamente mundial, né? Porque todo mundo quer estar aqui, todo mundo quer ter essa visibilidade, quer poder mostrar o que faz. Nos 3 dias do evento, mais de 20 mil pessoas devem passar por aqui. Os expositores apresentam novidades e tendências. As explicações sobre as características dos cafés podem ser confirmadas durante as degustações. Você conhece café de todos os cantos, né? De toda a região, todo tipo de qualidade. A feira reúne representantes de toda a cadeia produtora de café. Esta máquina selecionadora de grãos é de uma empresa chinesa. Ela consegue tirar todos os defeitos, impurezas do grão do café e agregar valor ao produto também. A feira acontece anualmente e premia os melhores produtos da nova safra. O concurso mais disputado é o de cafés especiais produzidos aqui em Minas Gerais. Mais de 1.800 amostras serão avaliadas. A gente põe açúcar num café, geralmente, porque ele é amargo, ele é torrado. Ele tem que ter uma torra média, né? E dessa forma a gente consegue trazer as nuances da fruta do café. Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil. Foram mais de 27 milhões de sacas no último ano. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o produto lidera as exportações do agronegócio no estado. Estados Unidos, Alemanha e Itália são os maiores compradores. Nós temos café do Cerrado Mineiro, do sul de Minas, que é o maior produtor do mundo. E assim, nós somos ricos em café. Produtores de cafés especiais de outros estados também participam da feira. Essa é a feira da construção de relacionamentos, é a feira da inovação, é a feira de novos mercados, de novos compradores. É onde nós podemos estar aqui realmente contando a nossa história e mostrando os cafés que somos capazes de fazer. Há 2 semanas da Black Friday, muita gente aguarda o momento para fazer compras com preço mais baixo. Mas é preciso ter cuidado com as fraudes. Um tablet e uma TV. Esses são os produtos que a Marcele pretende comprar na Black Friday deste ano. E já tem um tempinho que ela vem analisando os preços para não cair numa furada. Uns 3 meses antes já começa a dar uma pesquisada para entender qual que é a mudança de preço, entender essa ondulação que eles vão fazendo antes da Black Friday, exatamente para não acabar pagando até mais caro numa coisa que eu poderia pegar um pouco mais em conta em outros sites, esse tipo de coisa. Nos shoppings, o movimento em frente às vitrines também já é grande. Muita gente de olho nos preços para saber se na última sexta-feira do mês eles realmente estarão mais baixos. A gente está sempre de olho, se surgir algo interessante que realmente vale a pena, a gente compra. Estou pesquisando os preços, às vezes já tem alguma coisa, preço legal já, né? Para ver se realmente vai baixar bastante. As palavras que todo mundo gosta de ler anunciam que a Black Friday já está batendo a porta. Mas é preciso muito cuidado na hora das compras, para não acabar levando o gato por lebre, né? Você sabe como é. Por isso, desconfiar dos preços e pesquisar com antecedência ainda são as dicas mais importantes. Nós temos um problema sério no Brasil, que é a precificação. Na verdade, ninguém sabe o valor que realmente cada produto vale, porque a diferença de preço que a gente observa de um estabelecimento para o outro é muito grande. Além disso, hoje existem sites na internet e até aplicativos de celular que ajudam o consumidor a ter acesso ao histórico de preços dos produtos, antes de se deixar levar por qualquer etiqueta vermelha. O consumidor tem que estar avaliando como é que aquela mercadoria, aquele produto, ele está se comportando. Então, a partir daí, o consumidor tem como fazer uma análise real do preço, do verdadeiro valor daquela mercadoria que ele está de olho. A Marcele já sabe dessas dicas e está confiante de que desta vez vai conseguir um bom desconto. Já está rolando umas baixas de preço mesmo, né, que é o esquenta Black Friday que eles vão fazendo. E é real, tudo que eu estou acompanhando das coisas que eu quero comprar. Então, acho que esse ano vai rolar de comprar um pouco mais do que até mais do que eu esperava. Voltamos em 30 segundos. O número de idosos que usam a internet segue aumentando no Brasil. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, mais de 60% da população com mais de 60 anos está conectada.
Navegar na internet, estar presente nas redes sociais e fazer chamadas de vídeo são alguns dos recursos que a dona Marli aproveita com a tecnologia. Agora eu uso para tudo. Assim, menos só não uso para pagar coisas assim, né? Que tem gente que usa para essas coisas, mas eu uso até para pegar, mandar e-mail para ele que vem as contas, eu mando para ele tirar apoio para a impressora, eu faço até isso. Uso o Instagram, mando mensagem, uso o WhatsApp, vejo as notícias, de tudo. De acordo com a pesquisa, o percentual de idosos que usaram a internet subiu de 24,7% em 2016 para mais de 62% em 2022. O uso do celular também está mais presente. Agora, 73% fazem uso do aparelho. Já o uso do telefone fixo vem perdendo espaço. Apenas 12,3% dos domicílios brasileiros mantêm o fixo ativo. A pesquisa ela aponta, né, para que hoje a grande maioria dos domicílios brasileiros tem pelo menos um morador com telefone celular, né? E enquanto a presença do telefone fixo no domicílio, nos domicílios brasileiros, ele tem caído de uma forma bastante importante, né, desde 2016, né? Isso mostra uma certa, né, uma migração, né, da tecnologia. As pessoas passam a usar cada vez mais o celular. 3 fatores principais justificam as mudanças de comportamento: a evolução da facilidade de acesso, a popularização do serviço e o processo de envelhecimento da população. Segundo o censo 2022, o número de pessoas com mais de 60 anos cresceu 56% desde o último levantamento realizado em 2010. Hoje, o país tem mais de 32 milhões de idosos. Cerca de 20 milhões deles usam a internet. É uma questão, né, que, vamos dizer assim, é importante, né, essa inclusão dos idosos nesse mundo digital, que eles aprendam a usar. 2 telescópios da NASA formaram a imagem mais colorida do universo. Os telescópios Hubble e James Webb registraram 2 imagens usando luz visível e luz infravermelha, que, quando combinadas, formaram esta colorida imagem de um aglomerado de galáxias a 4,3 bilhões de anos-luz da Terra. As frequências em azul representam galáxias que estão mais próximas da nossa. Já as em vermelho tendem a ser bem mais distantes e antigas. Que beleza, hein? Vamos agora direto ao Espaço da Sorte na Avenida Paulista. O novo presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira Fernandes, tomou posse hoje. Carlos Vieira assume a presidência da estatal após uma longa negociação entre o governo Lula e o Centrão, sob o comando do presidente da Câmara, Arthur Lira. O presidente cedeu à pressão em busca de mais apoio no Congresso para aprovar projetos. Nem Lula, nem Lira compareceram à cerimônia. Nos agradecimentos iniciais, Vieira destacou o papel da imprensa e falou em manter diálogo com parlamentares. Tão importante esse papel da imprensa nacional, porque ela ressalta 2 aspectos. Primeiro, que não se faz democracia sem diálogo. E o segundo aspecto é que ela percebeu que o diálogo ocorrido entre o Legislativo e o Executivo é para o bem do Brasil. E quando eu fui perguntado na Caixa se eu receberia parlamentares, vai ser recebido do mesmo jeito. Não, quem sou eu para impedir o diálogo com a sociedade e o diálogo com aqueles que fazem o Brasil crescer? Carlos Vieira fica no lugar da economista Rita Serrano, demitida no fim de outubro. Ele fez um agradecimento à antecessora, que não compareceu à posse. Rita foi responsável, Dario, a trazer a empresa a apresentar resultados recorrentes, coisa que ela não fazia há muitos anos. Tem que ser feito uma carta de agradecimento à Rita, assinada por todos nós, porque foi a gestão dela que trouxe a empresa de volta a esse patamar que nós queremos que continue existindo. Vieira foi diretor da FUNCEF, o Fundo de Pensão da Caixa, entre 2016 e 2019. Ele também foi secretário executivo dos Ministérios das Cidades e da Integração Nacional no governo da ex-presidente Dilma Rousseff.
O governo voltou a agradecer hoje ao Senado pela aprovação da reforma tributária. Nessa quarta-feira, a proposta foi aprovada pelos senadores e o texto agora volta para a votação de alguns pontos que mudaram a Câmara dos Deputados. Vamos falar sobre isso com a repórter Maria Ferreira em Brasília. Ontem foi uma correria, hein, Maria? Hoje um pouquinho mais calmo. O day after, como ficou esse day after da reforma tributária? Bem corrido mesmo, viu, Amanda? Boa noite para você, para o Augusto e a todos que nos acompanham. Bom, hoje só agradecimentos, viu? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ontem, como você falou, já havia agradecido os senadores, voltou a elogiar os principais articuladores políticos. E ele também disse que a equipe econômica segue disponível para fazer um outro estudo de impacto na alíquota do imposto em relação a esse novo texto que foi aprovado ontem. Haddad também se disse esperançoso de que a reforma tributária seja promulgada ainda neste ano. E o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, foi pessoalmente ao Congresso Nacional agradecer ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pela votação, na verdade, né? Ele foi lá agradecer pessoalmente Rodrigo Pacheco. E o ministro Padilha continuou o discurso do governo de que o texto aprovado não é o texto perfeito, mas que ele é melhor do que o sistema tributário atual do Brasil. Padilha também disse que a reforma representa a construção de novos caminhos para a economia do país. Vamos ouvir o que ele disse. Sinalizar para o país e para o mundo, para os atores econômicos, que esse país vai ter um novo sistema tributário que atrai investimentos, facilitar a vida de quem quer gerar emprego, investir no país, do micro, do médio, do grande empresário, do investidor internacional e fazer justiça tributária, né? Uma reforma tributária que estabelece impostos para itens que não tinha imposto no país, como iate, né, IPVA para iate, helicóptero, né, faz justiça tributária na isenção da cesta básica. Olha, a reforma tributária é um dos principais pontos da pauta econômica do governo Lula e está em discussão no Congresso Nacional desde o início desse ano. Mas muita gente ainda tem dúvida de como esse texto da reforma tributária pode impactar no dia a dia, o que pode mudar no dia a dia da população em geral. E sobre isso nós fizemos uma reportagem. Vamos acompanhar agora. A Bianca é microempresária do setor de marketing e admite que não consegue entender bem o que está sendo discutido no Congresso Nacional. Eu acho o assunto um pouco mais complexo, né? Eu já pesquisei a superfície, a base, e eu sei um pouco. Não é só para a Bianca que a reforma tributária é um assunto difícil de entender. Segundo dados do Banco Mundial, o sistema tributário brasileiro é um dos mais complicados do mundo. As mudanças aprovadas nessa quarta-feira no Senado tentam simplificar a vida da população. O principal ponto é a troca de 5 tributos: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS por um imposto que será dividido em uma contribuição federal e um que vai ser distribuído entre estados e municípios. A alíquota desse imposto ainda não foi definida. A estimativa é que fique em torno de 27,5%. O governo garante que não vai haver aumento da carga tributária. A reforma inclui no sistema de impostos alguns benefícios que, segundo a equipe econômica e o Congresso, vão fazer com que os mais pobres e os setores essenciais paguem menos. A reforma cria 2 tipos de cesta básica. Um terá isenção de impostos para cerca de 30 produtos. O segundo, ampliado, terá desconto de 60% no valor da alíquota cheia, que será definida. Os beneficiários de programas sociais terão um cashback e receberão de volta o valor do imposto pago pelos produtos dessa segunda cesta. A devolução também valerá para a conta de luz e para o gás de cozinha. Além disso, foi criada uma lista de setores que também vão pagar alíquota reduzida de 60%. A concessão desses benefícios é o ponto mais criticado da reforma. A lista, que começou com 13 produtos e serviços, foi ampliada pelos parlamentares e agora contempla setores como bancos, agronegócio e profissionais liberais, como a Bianca. A avaliação de especialistas é que os setores que não tiveram força para conseguir os benefícios serão prejudicados e que a reforma pode virar alvo de judicialização. Podemos ter aí uma grande batalha judicial para que quem não foi contemplado nas exceções
venha a ser tratado igualmente. Na lista dos que podem pagar a conta está o setor de serviços. Hoje eles pagam cerca de 10% em impostos. Com a unificação, essa carga tributária deve subir para 27%. O governo alega que as empresas desse setor são optantes do Simples, por isso não serão afetadas. Mas já há estimativas de que a mudança vai sim aumentar os custos. E como isso afeta a Bianca? Alguns gastos dela devem aumentar. Por exemplo, o condomínio, que é cobrado com base em despesas de serviços como limpeza e segurança. A gente vai ter uma conta mais salgada para pagar e, com isso, vamos ter um impacto inflacionário nas nossas taxas condominiais. Eu creio que, se o setor de serviços não tiver uma ótica mais delicada, mais cuidadosa para poder calibrar melhor a carga tributária em cima desse setor, vai ter um impacto. A calibragem que o tributarista defende poderia vir na votação de uma nova proposta antes que a reforma entre em vigor. Pelo período de transição, as mudanças só passam a valer em 2026. Na avaliação do especialista, o texto aprovado até agora pode ser considerado um avanço, porque permite que o consumidor saiba quanto está pagando de imposto e reduz a cobrança sobre aquilo que a população mais precisa. Não podemos deixar de elogiar o mérito da transparência e o mérito da desoneração de bens tão essenciais quanto medicamentos, serviços de saúde, serviços de educação, transporte. Acho que qualquer cidadão que for consultado numa pesquisa de opinião pública vai concordar que esses bens e serviços devem sim ser desonerados. O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, encerrou hoje o mandato de 14 meses como corregedor eleitoral. No discurso, o ministro lembrou que foi responsável por 33 ações, entre elas os processos que levaram o ex-presidente Jair Bolsonaro e o candidato a vice dele, Walter Braga Neto, a ficarem inelegíveis por 8 anos. E destacou que, como corregedor, foi responsável pela mudança no cadastro eleitoral, que passou a ter registro de cor, raça, etnia indígena e deficiência, o que permite a adoção de políticas de inclusão. O ministro disse que entrega o cargo com a certeza de que contribuiu para a democracia. Aprendi que a democracia é frágil e deve ser constantemente cultivada e protegida. Acredito firmemente que o Estado Democrático de Direito é o alicerce de uma nação justa e próspera. E o nosso Tribunal Eleitoral aqui tive a responsabilidade de zelar por esse alicerce, sempre buscando aprimorar e fortalecer a integridade e a transparência do processo eleitoral. Os ministros do Supremo Tribunal Federal adiaram mais uma vez o julgamento que propõe uma nova fórmula de cálculo para a correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O repórter Igor Damasceno acompanhou o julgamento, tem as informações. Oi, Igor, boa noite. Teve ministro que pediu vista, né? Quer dizer, essa discussão foi adiada. Isso mesmo, Amanda. Boa noite a você, ao Augusto, boa noite a todos. O julgamento foi suspenso depois que o ministro Cristiano Zanin pediu mais tempo para análise. Até o momento, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram favoravelmente a mudança do reajuste do FGTS. Pela regra atual, o Fundo de Garantia tem rendimentos igual à da taxa referencial, que é próxima de 0, somado a 3% ao ano. O que o STF discute agora é se o Fundo de Garantia vai ter um reajuste com base em outro índice, que tem um rendimento pelo menos igual ao da caderneta de poupança. O relator da ação é o ministro Luiz Roberto Barroso. Em abril, ele já havia votado favoravelmente para a mudança do cálculo do reajuste e hoje ele estipulou que essas mudanças passam a ser válidas em 2025. Os ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques acompanharam o relator. Os votos, inclusive, foram comemorados pelo governo federal, que tenta aumentar despesas para cumprir a meta fiscal. A ação foi protocolada pelo Partido Solidariedade, isso lá em 2014. À época, o partido alegou que o formato atual impõe perdas ao trabalhador. Já o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou que cerca de 82 milhões de brasileiros podem ser impactados por essa decisão da Suprema Corte. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Igor.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de Mauro Cid para voltar ao Exército e tirar a tornozeleira eletrônica. Em setembro, ao revogar a prisão preventiva e homologar o acordo de delação premiada de Cid, Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica, o afastamento das funções no Exército, proibiu conversas com outros investigados e o uso de redes sociais. A defesa de Mauro Cid alegou que o retorno às Forças Armadas não coloca em risco a investigação, mas o ministro Alexandre de Moraes entendeu que as medidas cautelares são necessárias, porque as investigações ainda estão em andamento. Pesquisas sobre o sono cresceram 85% na internet. E segundo o Instituto do Sono, 70% dos brasileiros se queixam de que não dormem bem. Quem tem problemas para dormir sabe a dificuldade que é ter uma longa e boa noite de sono. Normalmente eu deito assim umas 11 horas, acordo 3h30, 4 horas. Meio ansioso, assim, que eu tô num emprego novo agora, né? Fui promovido, então tá bem complicado de dormir. Segundo o Instituto do Sono, 70% dos brasileiros apresentam queixas relacionadas ao sono. Um percentual alto que vem refletindo nas pesquisas feitas na internet. Dados do Google Trends mostram que entre os dias 1º de janeiro e 14 de setembro deste ano, pesquisas sobre como melhorar o sono cresceram 85% no Brasil, se comparado com o mesmo período em 2018, antes da pandemia. Uma pessoa que não dorme bem vai ter queixas na noite seguinte, queixas de desatenção, queixas de memória, queixas de mau humor. Isso vai se tornando pior à medida que a falta de sono vai progredindo. Então, com o tempo, vai se aumentando a chance de ter depressão, de ter ansiedade. E ao longo da vida, se a privação de sono for crônica, a chance que eu desenvolva demências ou outras doenças mais graves acontece e aumenta bastante. Uma das maneiras de identificar a qualidade e os possíveis problemas que alguém tem para dormir é realizando a polissonografia. O exame liga cerca de 30 eletrodos no paciente e monitora desde a respiração até os movimentos. Estresse, ansiedade, problemas de saúde ou mesmo hábitos inadequados, como o uso constante do celular na hora de dormir, são alguns fatores que contribuem para um sono de má qualidade. Então, quando a gente busca por como dormir melhor justamente no celular, no meio da madrugada, ao fazer isso eu me exponho a duas coisas que são terríveis para o sono, que estão ali na tela do celular. A primeira delas é a luminosidade. Se expor à luz no meio da noite faz com que o nosso cérebro perceba entre aspas, que é dia, ou seja, acabe com a secreção de melatonina, que é o nosso hormônio do sono. E o segundo fator é a interatividade do celular. A Vânia tem insônia há vários anos. Hoje ela faz uso controlado de remédio para conseguir dormir, mas ela reconhece que alguns hábitos precisam mudar. Fazer uma atividade física, fazer o que eu gosto, que isso vai me ajudar bastante. O Rede TV News desta quinta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Obrigada pela audiência. Amanhã nos encontramos 7h20 da noite. Esperamos por você. Até lá. Tchau, tchau.